Professor Vardi, o que você achava do Jornal da Tarde? Eu gostava bastante. Gostava bastante de... Eu gosto de jornal escrito em geral, mas Jornal da Tarde tinha uma coisa assim de modernidade, era assim, uma certa leveza, mas que não deixava de ter profundidade, tinha um jeito mais ágil. Então era um jornal gostoso de ler, de acompanhar. E saía um pouco, né, da briga dos jornais, assim, principalmente Folha e Estado, mesmo, o Estado sendo do mesmo grupo, né, o Jornal da Tarde se destacava assim, na imprensa paulistana, acho que na imprensa do Brasil. E bem, é uma pena que tenha acabado. E, na sua opinião, qual a importância histórica do Jornal da Tarde para a imprensa brasileira? Olha, em termos históricos especificamente, foi muito interessante ver um dos principais grupos de imprensa do Brasil, né, o Estado de São Paulo, reconhecidamente um grupo de postura conservadora, arriscar-se num jornal que, sem deixar de ser conservador, não era sisudo. Ao contrário, ele era muito esperto, ele era muito descolado nas coisas que fazia e tinha um jeito, inclusive, bem humorado de abordar as coisas, né? E quando isso não é um projeto tipo O Pasquim, que apesar de ter jornalistas sérios trabalhando lá, tinha uma pegada de humor que atraía bastante público, o Jornal da Tarde não, ele vinha com uma leveza que disfarçava, e é nessa leveza que ele pegava. Isso daí foi uma coisa, olha, acho eu única na imprensa brasileira. E durante a ditadura, o JT revolucionou, como você disse, tanto na parte escrita quanto na gráfica. Dessa maneira, qual a influência positiva que ele deu para a imprensa? Olha, durante um bocado de tempo, a gente ficava esperando assim, quem será que vai enfrentar o JT? Quem será que vai partir para o campo, né, de batalha e jogar com as mesmas armas, né, jogar com um jornalismo moderno, ágil, não bem-humorado, mas sem deixar de ser sério. Isso é importante destacar. Não teve. Não teve quem viesse para bater, ou pelo menos na minha opinião, não teve quem viesse para bater de frente com o Jornal da Tarde. Mesmo a Folha de São Paulo tentou isso durante um bocado de tempo e não conseguiu. Continuou lá no seu nicho liberal, mas sem constituir uma verdadeira ameaça para aqueles que acreditaram no projeto, aqueles que eu digo, aqueles leitores, né, que acreditaram no projeto inovador do Jornal da Tarde. E isso, acontecer em plena ditadura, foi um lance de ousadia do Estadão, né, do Grupo Estado, porque mostrava que ainda era possível ser ousado, sem necessariamente ser suicida, né? Coisa que muitos jornais da então chamada imprensa nanica vinham com um projeto de bater de frente contra o governo militar e não dava certo. As pessoas iam presas mesmo, não tinha negociação nisso. Não tinha uma coisa assim, ele agrediu a ditadura militar, mas ele é um sujeito brilhante, então deixa quieto. Não tinha deixa quieto. As pessoas eram presas, eram torturadas, eram mortas, sumiam mesmo. Então, ter ousado ser novo, ter ousado ser moderno, arejado, divertido, foi um mérito assim dos grandes. Não é pequeno, não, é um mérito dos grandes. E, assim como você falou na parte de inovação, o JT, durante a ditadura, ele publicava receitas de bolos, poemas de Camões. Qual o impacto que esse recurso teve para os leitores na época? Num primeiro momento, não se entendeu muito bem. Isso não era só o Jornal da Tarde que fazia, né? Aliás, os dois principais jornais a fazer isso eram o Jornal da Tarde e o Estadão. Outros jornais tentavam resolver de outras maneiras. Os dois mais descarados, mais ousados, foram esses dois jornais do Grupo Estado. Um publicando receitas, né, culinárias e outro publicando os Lusíadas.
Então, de repente, um trecho dos Lusíadas na primeira página. E isso demorou um pouco a ser entendido, né? Nem todo mundo sabia o que significava aquilo. O que é isso? Vamos lembrar também que é uma época em que... E aí por isso que o projeto gráfico deles é tão falado e tal. É uma época em que, em alguns jornais, vinham classificados na primeira página. Vinha coluna de classificados na primeira página. Então, essa organização que esses novos projetos deram foi muito importante para uma profissionalização, digamos assim, do jornalismo diário brasileiro. E, como eu disse, no primeiro momento, essas receita de bolo ou trecho dos Lusíadas não foi entendido, mas logo as pessoas perceberam, bom, tem um motivo isso daqui. Como, quando alguma coisa era muito obscura na época, acabava-se sabendo que esse motivo era alguma determinação de generais e etc., isso foi entendido pela população. Mas não foi uma coisa assim que as pessoas compravam mais jornal só para, né, dizer, vamos, estamos apoiando vocês. Não foi tudo isso também. O apoio popular não foi assim tão grande. E assim, nessa questão popular, o Grupo Folha de São Paulo acabou criando o Agora São Paulo. O senhor acredita que a criação desse jornal mais popular pode ter influenciado na queda de venda de exemplares do Jornal da Tarde? Eu acredito que não, porque o Jornal da Tarde não era popular, ou popularesco. O Agora é. O Agora, ele entrou no lugar da Folha da Tarde. A Folha da Tarde que, sim, tinha um outro público, né, que não era da Folha da Manhã, não era da Folha de São Paulo. Mas o Jornal da Tarde nunca foi popularesco. O Estadão não consegue ser popularesco. Eles não conseguem. Eles têm uma coisa elitista, porque este é o público deles, é a cabeça diretora da empresa e é a cabeça do leitor desses jornais, né? Então, o pessoal que lia Jornal da Tarde, o pessoal que lia o Divirta-se, por exemplo, do Jornal da Tarde, que era o caderno de artes e espetáculos, sabia que ali ia encontrar crítica de teatro, de cinema, de música, reportagens e etc., de muito boa qualidade, de muito apuro técnico, mas escrito numa linguagem inusitada. A manchete podia ser uma gozação em cima do assunto que estava sendo tratado, porque é o bom humor a que nos leva à inteligência, né? Não é a galhofa, não é a gozação. Os jornais popularescos partem muito para a galhofa, né? A popularização para eles tem que ser uma coisa de zombaria. E esse daí não, tinha uma pegada um pouco mais aristocrática para ficar no terreno do Estadão. Muito obrigado, professor, pela entrevista. Foi a entrevista, então, com o professor Ward Marx.